Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho em eletricidade, eletrodinâmica e mais precisamente em leis de Kirchhoff, ok? Então a gente traga uma questão aqui para a gente poder analisar uma situação que nós já vimos antes, tá? Que é a lei de Pouillet, tá? Mas vamos provar pela segunda lei de Kirchhoff que realmente isso aqui é válido, tá? Vamos lá, vamos na questão. Utilizando a segunda lei de Kirchhoff para o circuito gerador, receptor, resistor, esquematizado aqui ao lado, prove que a corrente que circula aqui é dada por essa expressão aqui. Agora, o que vem a ser essa expressão daqui? Primeira coisa, vamos ver aqui esse meu circuito elétrico. Eu tenho aqui, esse aqui é o meu gerador não ideal e esse aqui é meu receptor. Como é que eu sei que aqui é o gerador e aqui é o receptor e não o contrário? Pelo sentido da corrente que é dado na questão. Tá? Então aqui, ó, você vê, a corrente passa por aqui, ela tem um ganho de energia, passa do potencial menor para o potencial maior, quer dizer, ela tem um ganho, né, de potencial, e aqui ela tem uma perda de potencial, passa do potencial maior para o potencial menor. Então, isso aqui é o meu gerador, esse aqui é o meu receptor. Tá? Então, a expressão agora seria o quê? A minha análise da corrente que circula por aqui, essa corrente aqui é dada pela eletromotriz desse gerador, menos a força contra-eletromotriz do meu receptor, pela soma das resistências envolvidas ali. No caso, a resistência do circuito elétrico, tá? A resistência interna do meu gerador e a resistência interna do meu receptor. Então, ele quer que você prove isso daqui. Tudo bem até aí? Bem, eu coloquei aqui, reproduzi aqui a figura do problema, e fiz uma seguinte análise. Eu coloquei aqui um sentido de percurso para essa minha malha, tá? Que eu coloquei no sentido horário, poderia ser o outro sentido sem nenhum problema, tá? Eu atribuí esse, escolhi esse, e dei um nome desse ponto de ponto A. E é simples o porquê da nominação desse ponto de ponto A, porque a segunda lei de Kirchhoff fala o seguinte: percorrendo-se a malha em um certo sentido, que eu escolhi o sentido horário, a partir de um ponto, você percorrendo e voltando esse mesmo ponto, o somatório das diferenças de potenciais tem que dar zero, não é verdade? Então eu vou analisar a partir do ponto A e vou vendo no sentido horário essas diferenças de potenciais e vou montar minha equação e vou igualar a zero. Como é que fica isso? Ao vir aqui, eu vou passar por aqui, a corrente passa por aqui, então seria R' vezes I, aqui, mais a contra-eletromotriz, depois vem para cá, menos a minha eletromotriz, mais a resistência interna do gerador vezes a corrente, que é uma DDP, R vezes I, e aqui mais a resistência do circuito, qual está ligado o gerador, o receptor, R vezes I, isso tem que dar zero, porque chegou de novo no ponto A. Então, eu vou pegar e vou separar aquilo que tem I daquilo que não tem I. Então, olha só, eu vou botar assim, R' vezes I, mais R vezes I, mais R vezes I, mais contra-eletromotriz, eletromotriz igual a zero. Vou passar esses dois para o outro lado e vou botar o I em evidência no mesmo da esquerda. Então, colocando o I em evidência, fica Rzão mais R mais Rzinho, e isso é igual a E menos Epsilon, tá? Então, fica I igual a eletromotriz menos a contra-eletromotriz sobre a resistência do circuito elétrico somada à resistência interna do gerador mais a resistência interna do meu receptor. Então, eu consigo chegar na formatação de Pouillet, tá? Então, está demonstrada a minha equação de Pouillet pela segunda lei de Kirchhoff. Tudo bem até aí? Bem, vamos agora a um outro exercício também de segunda lei. Mais uma vez, utilizando a segunda lei de Kirchhoff, determine a intensidade da corrente elétrica no circuito a seguir e calcule também a DDP entre os pontos A e B que estão aqui nesse circuito elétrico. Então, está aqui o meu circuito, tá fechado. Eu tenho ponto A, tenho ponto B, e eu tenho possíveis geradores ou receptores, tem que analisar. Mas, em síntese, ele quer saber qual é a corrente que circula por aqui, né, determinando até qual é o sentido dessa corrente, tá? Se no sentido anti-horário ou se no sentido horário, e saber DDP entre os pontos A e B. Tá? A primeira
análise que a gente tem que fazer para entender como é que funciona de fato essa situação é ver o seguinte: eu tenho isso aqui em potencial, pode ser um gerador, pode ser um receptor. Vamos supor que ele seja um gerador. Ele está jogando corrente no sentido horário, porque a corrente sai desse traço maior, onde tem um potencial maior, não é verdade? Já vimos isso, tá? Da mesma forma esse aqui. Então, tanto esse de 6 volts quanto esse de 13 volts estão jogando corrente, a princípio, especulando, uma conjectura, né? Jogando corrente no sentido anti-horário. O de 7 também. O de 8 não. O de 8 tenta jogar a corrente no sentido horário. Então, esse de 6, esse de 3, esse de 7, em conjecturas, jogariam corrente no sentido anti-horário. Somente esse no sentido horário. Eu tenho 6, 13 com mais 7. Tenho 26 volts jogando corrente no sentido anti-horário. E apenas um de 8 no sentido horário. Então, esse aqui está perdendo. Consequentemente, a corrente com certeza circula no sentido anti-horário. O de 6, o de 13 e o de 7 são geradores e esse de 8 aqui é um receptor. Então, a corrente ficaria no sentido anti-horário. Tudo bem até aí? Bem, aqui eu reproduzi a figura, já colocando o sentido da corrente. Nós já analisamos, a princípio, na figura do enunciado da questão, e mantive aqui meu sentido horário aqui, para uma escolha de análise, tá? O sentido percurso aqui, alfa, tá bom? Bem, então já sabendo que a corrente faz esse sentido aqui anti-horário, e analisando dessa forma, eu escolhi o ponto A como referência, começando e terminando pelo ponto A, pela segunda lei de Kirchhoff, na verdade. A gente começando por um ponto, terminando no mesmo ponto, o somatório das diferenças de potenciais ao longo de todo o percurso tem que dar zero. E foi o que eu fiz aqui. Então vamos lá, vamos começar pelo A. Aqui, vindo no sentido horário que foi a minha escolha. Eu botei de propósito o contrário em relação à corrente para mostrar que também pode ser feito assim e dar certo da mesma forma. Vamos lá. Por A, no sentido horário, eu passo por aqui. Então aqui passo do mais para o menos, estou aqui a mais. 6,0, tá? Aqui, como a corrente é no sentido anti-horário, aqui é mais e aqui é menos. Como eu estou indo no sentido contrário, então aqui é menos 2i. Da mesma forma aqui, aliás, da mesma forma em todos os resistores será assim, tá? Então, menos 2i, menos 3i, menos 1i, aqui menos e aqui mais, então menos 8, aqui menos 2i, aqui mais 7, mais 13, menos 1i igual a zero. Daqui, fazendo isso aqui, juntando aqueles termos que tem i, dos que não tem i, fica menos 9i igual a 18, o i deu 2 amperes. Então, a corrente que circula aqui nessa malha vale 2 amperes, quer dizer, no sentido anti-horário. Isso aqui foi o sentido escolhido para analisar o percurso da malha, tá? Agora vamos lá, ele quer saber qual é a DDP entre os pontos A e B. Eu vou fazer de uma forma diferente, tá? Eu vou botar começando em A, no sentido da escolha, então por aqui, analisando esse sentido aqui, o horário, então passando por esse gerador, esse resistor, esse e esse receptor daqui, tá? Começando por A, chegando em B. Então vamos lá. Começando em A, ao passar por esse gerador aqui, vai ser o quê? Mais 6. Depois, menos 2i, menos 3i, menos 1i, e menos 8 tem que dar VB. Juntei os termos que não tem I com aqueles que tem I. Então, deu 6 com o 8, deu menos 2. Quer dizer, 6 com menos 8 deu menos 2. Aqui, somando aqui, vai dar menos 6,0. I igual a VB. Substituir no lugar do I, que eu já achei da corrente, 6 vezes 2. E passando o VB para cá. E esse resultado para lá deu VA menos VB, 14 volts. Então, eu consegui achar a corrente que circula aqui, que é no sentido anti-horário, e consegui achar a DDP entre os pontos A e B, que vale 14 volts. Tudo bem? Bem, coloquei duas questões bem imediatas de lei de Kirchhoff, na verdade, segunda lei de Kirchhoff, tá? A tendência é que a gente vai começar a dificultar um pouquinho mais, colocando umas malhas um pouquinho mais complexas, mas isso é uma etapa que a gente vai gradativamente alcançando. Tudo bem?
Hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.